mais de 20 mil espécies de plantas, 2.181 espécies de animais, fonte de vida, cor e beleza. Esta é a Mata Atlântica, a floresta nativa do Paraná, patrimônio mundial. É o bioma mais rico e também o mais ameaçado do país. Por isso, seu desmatamento é crime, com pena de multa ou até 3 anos de prisão. E ainda assim, o corte ilegal ocorre em ritmo acelerado. Uma das espécies mais prejudicadas do bioma da Mata Atlântica é a araucária, o pinheiro do Paraná, que já teve aqui no estado a sua maior área de ocorrência. Eram mais de 8 milhões de hectares de florestas com araucária, 185 vezes a área de Curitiba. Hoje, menos de 1% da floresta original dessa árvore ainda está de pé. E o pouco que sobrou está sendo derrubado sistematicamente na região centro-sul do Paraná. São pinheiros, embuias e outras espécies nativas que são cortadas e transformadas em subprodutos comercializados, muitas vezes de forma irregular. Um dos meios de inibir a exploração ilegal dos recursos florestais nativos é fiscalizar o transporte da madeira da araucária, em risco de extinção, e do carvão vegetal. E foi esse o tema da Auditoria da Gestão Florestal, realizada em 2010 pelo Tribunal de Contas do Paraná. A auditoria operacional, que foi solicitada pelo Tribunal de Contas da União, avaliou o DOF, Documento de Origem Florestal, o sistema informatizado de controle sobre o transporte de produtos e subprodutos florestais nativos. Além de coletar dados oficiais do IAP e do IBAMA, os técnicos do TCE visitaram escritórios regionais, avaliaram a atuação da Polícia Ambiental Força Verde e entrevistaram empreendedores que comercializam madeira de araucária e carvão vegetal. A auditoria operacional do Tribunal de Contas do Paraná abrangeu 3 regiões de remanescentes florestais e de maior interesse econômico: Guarapuava, União da Vitória e Guaíra. Basicamente, essa auditoria foi para ver a aplicação desse novo documento que é o DOF, o Documento de Origem Florestal. Em 2007, o IBAMA implantou um novo sistema de controle do transporte de produtos florestais nativos. É o DOF, Documento de Origem Florestal, uma licença originada por um sistema eletrônico que controla os dados da gestão florestal no território brasileiro e que é disponibilizado pelo IBAMA na internet. No estado do Paraná, é o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, que autoriza o corte de árvores. No momento que é autorizado o corte de árvores, é informado o volume, o quanto em metros cúbicos de madeira será explorado nesta área autorizada. Este volume autorizado é lançado no sistema DOF como um crédito. E é a partir deste crédito, originalmente lançado, de uma autorização de corte, que vai ser o início de toda uma cadeia produtiva da madeira. Para transportar madeira nativa e carvão vegetal, as empresas do Paraná têm que estar regularizadas no Cadastro Técnico Federal do IBAMA e habilitadas no sistema DOF para o corte das árvores via licenciamento florestal no IAP. Só depois disso é que elas podem movimentar seu saldo em volume de árvores no sistema DOF. Essas informações são inseridas e geridas pelo IAP. E para que o produto de origem florestal nativa possa circular pelas estradas brasileiras, o transportador precisa ter em mãos a guia DOF. No Paraná, a fiscalização dessa licença obrigatória é feita pelo IAP em conjunto com a Força Verde, a Polícia Ambiental do Estado. A guia DOF é acompanhada junto com a nota fiscal, então cada nota fiscal tem uma guia DOF. Então essa guia DOF, que é um documento de origem fiscal, ele tem validade por 5 dias. E esse documento DOF, o que ele nos dá? Ele nos dá a origem que veio esse produto florestal, a origem que ele veio, para onde ele vai, a rota que ele vai fazer, a placa do caminhão,
a metragem da cubagem que ele está levando. Então tudo isso facilita a nossa fiscalização. O exemplo que tivemos desse caminhão que nós abordamos estava sem a nota fiscal e também sem o DOF. O procedimento será encaminhado à delegacia, onde é lavrado os autos de infração. O problema apontado pelos técnicos do Tribunal de Contas do Paraná é que quando o IBAMA adotou o sistema DOF, dividindo com os estados a responsabilidade sobre a fiscalização do transporte florestal, o Paraná já tinha um sistema próprio, o Serflor. Os dois sistemas deveriam funcionar integrados, mas não foi o que a auditoria operacional constatou. São sistemas que têm linguagens diferentes, né? Que não é possível haver integração entre esses dois sistemas. Ou seja, toda a informação que existe que o funcionário tem que colocar no sistema DOF, ele tem que buscar no sistema Serflor manualmente. Ele é lançado no sistema estadual, que é o Serflor, né? A partir daí ele tem esse volume nesse documento autorizado para o corte, mas não para o transporte. O transporte depende do crédito desse volume na conta DOF, ou dele próprio ou na conta de um terceiro, através do contrato de compra e venda, que é o que a gente exige aqui. Houve, no começo da implantação do sistema DOF com os sistemas estaduais, um certo desencontro de informações. Mas o sistema ele se aperfeiçoa. A falta de treinamento para operar o DOF nos órgãos ambientais, a falta de clareza na documentação do sistema, a lentidão das operações na internet e a dificuldade em gerar relatórios impressos foram alguns dos problemas apontados pelos próprios usuários. Eles foram entrevistados pela equipe de auditoria do Tribunal de Contas do Paraná no período de maio a julho de 2010. Grandes reclamações que se tem é que o madeireiro carregava a carga, mas choveu, ele não consegue tirar o caminhão da propriedade. Ele perdeu toda essa emissão de DOF, esse documento tinha que recomeçar um trabalho todo novo, só que para cancelar essa DOF emitida, meu Deus. 2 anos depois, as reclamações continuam. Para você vender para fora do estado, a pessoa tem que estar cadastrada no sistema DOF e ter criado na cidade que ela mora um pátio. Ela tem que confirmar o aceite dessa oferta para a gente poder emitir esse DOF. Então a gente já perdeu venda com clientes de fora do estado por esse problema. Às vezes não compensa para o proprietário a dificuldade que ele tem de documentação e a demora para a autorização. Autorizar, vender essas árvores. A auditoria da gestão florestal também apontou que em Guaíra, na fronteira com o Paraguai, falhas na fiscalização estadual e federal abrem margem para a entrada irregular de carvão vegetal no Paraná. Esse motorista do caminhão, que é paraguaio e que traz a carga de carvão, ele não pode, por lei brasileira, transitar em território nacional. Mas, segundo observações do IBAMA, o que está ocorrendo é que eles vão, sim, seguem viagem até Minas Gerais para entregar esse carvão para siderúrgicas. Quando você vende um carvão vegetal com DOF, ele tem um valor. Quando você vende um carvão vegetal sem DOF, o valor é bem menor. Na medida que ele compra esse crédito, ele vai fazer o quê? Ele vai esquentar aquele carvão de origem ilegal. A única fiscalização existente é a da Polícia Rodoviária Federal. E, além disso, esses policiais da Polícia Rodoviária Federal não possuem nenhum tipo de treinamento para inspeção ambiental. O trabalho do Tribunal de Contas do Paraná também apontou que, além da ineficiência dos sistemas eletrônicos de monitoramento, outro problema prejudica a fiscalização do transporte florestal: a falta de funcionários no IAP, que não tem concurso público para a contratação de pessoal desde 1990. Então fazem 20 anos que não tem concurso dentro da instituição. Ou seja, os bons profissionais que a gente tem, você acaba perdendo ele para um outro setor, ou mesmo na questão de aposentadoria, por falta de um concurso. A situação é mais crítica na região de Guarapuava, onde a atividade florestal é a mais intensa do estado, por ser o maior território com remanescentes florestais. Quando a auditoria operacional do TCE foi realizada, o escritório do IAP em Guarapuava possuía 5 fiscais para cobrir 18 municípios.
numa região de aproximadamente 17 mil quilômetros quadrados. A média era de um fiscal para cada 3.490 quilômetros quadrados. Os técnicos do Tribunal de Contas do Paraná verificaram também que a frota de veículos para fiscalização é insuficiente e sucateada, e não apenas em Guarapuava. Todos os municípios tinham problema de falta de combustível. E todos eles também problemas de frota em oficina, que também sem dotação orçamentária para manutenção, né? Então, carros e carros novos até parados, tudo parado. Essa fiscalização ela só ocorre de forma esporádica com base no Disque Denúncia. O serviço Disque Denúncias da Força Verde registra todas as suspeitas de crimes ambientais no estado. O número de ocorrências é alto. Em 2009, a média foi de 13 ligações por dia. Curitiba liderou o ranking, seguida por São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu. No total, foram 1.891 ligações. De 2003 a 2011, a Polícia Ambiental lavrou cerca de 30 mil autos de infração. Mas o descontrole da fiscalização coloca em risco espécies nativas como a araucária, que pode desaparecer da natureza. Para evitar que isso aconteça, no relatório final da auditoria, o Tribunal de Contas recomenda a aproximação entre IAP, IBAMA e Força Verde. Foram feitas 20 recomendações, buscando soluções para os sistemas eletrônicos de fiscalização DOF e Serflor, equipando, melhorando as condições de trabalho e de fiscalização no Estado, com postos de fiscalização em locais frágeis, como a fronteira com o Paraguai, por exemplo, com contratação de pessoal necessário e com ações coordenadas e conjuntas para fiscalizar e preservar a natureza. Este plano de ação já foi respondido pelo IAP. E internamente hoje no Tribunal de Contas está de poder da Inspetoria de Controle Externo para efetuar o monitoramento dessas ações. Após essas verificações é que poderemos avaliar então os resultados obtidos. A auditoria operacional do sistema DOF, realizada pelo Tribunal de Contas do Paraná, incentivou mudanças nos órgãos de controle ambiental do Estado. O que a gente já fez em cima disso, né? O treinamento ele vem sendo constantemente pregado dentro da instituição. A aquisição de veículos, a gente tem um processo já para compra de uma certa quantidade de veículos para fiscalização. Nós criamos um novo modelo de fiscalização no Estado, um novo manual de fiscalização, então aquele sistema antigo que se tinha dentro da instituição não existe mais. A auditoria, ela induziu um aperfeiçoamento do sistema DOF. As auditorias, muitas vezes, elas podem minimizar impactos que possam ocorrer no futuro. Elas vêm, na realidade, com um princípio de correção para evitar danos maiores. Então, é importante que os órgãos públicos passem por um processo de auditoria temporariamente. A floresta nativa do Paraná regula o fluxo dos mananciais, ajuda a controlar o clima, é fonte de plantas medicinais e de alimentos. Ela ainda estimula o turismo e gera renda e qualidade de vida. É uma pena que hoje, menos de 0,5% das florestas com araucária estejam em bom estado de conservação. Por isso é tão importante fiscalizar o transporte e impedir a exploração irregular de madeira e carvão. Denuncie e ajude a preservar. Afinal, o Pinheiro do Paraná é da nossa conta. E chegar à conclusão para falar esse pedacinho aí, não foi fácil. Foram 2 anos de estudo, pesquisa, ir em loco e fazer entrevista, tabular. Olha, não é fácil. Me causou espanto ver como o nosso Estado tem dado pouca importância para uma área que é de fundamental importância na vida de todo cidadão. Hoje o cidadão, quando está vendo o carro do Tribunal de Contas, com seus indicadores, tribunal, fiscalização,
eles têm procurado denunciar mais essas atrocidades que têm acontecido com a floresta.